Meus amores, a paz do Senhor. Clau Lima por aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, meus amores. No videozinho de hoje, eu gostaria de estar compartilhando com vocês um pouco, sobre um assunto que é muito importante para a nossa vida, como mulher, não só como donas de casa, mas para todas as mulheres. É um assunto importantíssimo para a nossa vida, que é sobre a nossa mente, a renovação da nossa mente. Como que a gente aprende a renovar a nossa mente? Como que a gente aprende a ter bons pensamentos? Como que a gente aprende a melhorar os nossos hábitos, Isso tem sido algo que está fazendo parte da minha rotina, Eu tenho buscado primeiramente da parte de Deus orientação, tenho buscado da parte de Deus primeiramente direção, para poder seguir aí com a minha rotina, com a minha vida, porque a gente precisa cuidar de todas as áreas da nossa vida, Vocês veem os vídeos que nós temos postados, vocês têm prestado atenção, que nós temos sempre conversado com vocês a respeito do cuidado, que a gente precisa ter primeiramente conosco. Como que eu vou cuidar das pessoas se eu não estou bem? Então eu preciso cuidar da minha mente, do meu espiritual e do meu físico, Tudo tem que andar em alinhamento, E eu tô aqui com uma colinha, Tava eu hoje de manhã estudando e aproveitei e já anotei algumas coisas que eu queria passar para vocês, alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu espero de coração, que isso que eu estou compartilhando com vocês, que esse conteúdo que eu estou compartilhando com vocês possa ajudar vocês de alguma forma, tá, meus amores? Não esquece, Tá chegando agora, já deixa seu like, compartilha os nossos vídeos, comenta, que eu vou ficar muito feliz de ler o comentário de vocês, tá bom? E vamos lá, para o estudo. A Bíblia, ela vai nos dizer que em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo, ele fala, vou até pegar a Bíblia aqui para ler para vocês. Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo, ele nos aconselha o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele nos aconselha, a termos moderação nos nossos pensamentos, a não nos conformarmos com a maneira que o mundo está, com a maneira que estamos, Porque não adianta a gente querer mudar as situações que estão em nossa volta, mudar o mundo, se a gente próprio não tem mudado, não é verdade? Então, ele nos aconselha a não nos conformar com a forma que estamos, E muitas das vezes, para a gente mudar os nossos hábitos, requer de nós, assim, muito esforço, tá? Meus amores, eu, parando aqui um pouquinho, só para que vocês entendam, vocês vão escutar um barulhinho ou outro, é porque do lado da minha casa tem uma oficina, tá? Então, assim, por mais que eu queira gravar vídeo assim em silêncio, às vezes não é possível, a não ser que eu faça na parte da noite. Mas como eu precisava de uma iluminação boa para poder, conversar com vocês e a imagem ficar bacana, eu fiz agora na parte do dia, então vocês vão ouvir um pouquinho de barulho, mas isso não vai incomodar, tá? Não vai deixar de permitir que você escute, que eu transmita para você algo da parte de Deus nessa hora, tá bom? E como eu estava dizendo a vocês, toda mudança requer de nós um esforço, Algumas semanas, eu vou colocar assim, alguns meses atrás, eu retomei as atividades físicas que eu tinha parado depois da gestação da Aurora, Eu nunca fui para academia, Eu sempre fiz alguns exercícios funcionais em casa, e fazia caminhadas e corria também. Então, depois que eu engravidei da Aurora, eu ainda continuei caminhando, mas depois do parto dela, eu parei e fiquei assim, parada esses 2 anos, Que a Aurora tem 2 anos. Aí, nesses últimos meses, a gente começou retornando aos poucos, com as caminhadas, voltamos com os exercícios e também com as corridas agora, para a glória de Deus. Então, vai requerer de nós, esforços, A gente vai precisar ter determinação e constância, Principalmente quando são hábitos novos, Hábitos que a gente não está acostumado a realizar.
né? Existem pessoas que já têm aí ativamente uma vida de exercícios físicos, de uma boa alimentação, né? Mas tem pessoas que não têm, muitas das vezes pela correria do nosso dia a dia, né? Principalmente para as mulheres que trabalham fora, às vezes não encontram no seu dia a dia um tempo reservado para isso, né? Mas assim, o nosso tempo, ele está no nosso controle. A gente precisa aprender a administrar o nosso tempo, né? Não é que eu não tenha tempo, né? Tem coisas que eu coloco como prioridade e outras que eu deixo em segundo plano. Então, eu me vi na necessidade de voltar, né? Aos exercícios físicos, eu me vi na necessidade de melhorar a minha alimentação, né? Após a gestação, eu fiquei um pouco acima do meu peso e isso estava me incomodando demais, né? Algumas situações também emocionais, né, me levaram a despertar mesmo, a dizer assim, não, chega, eu preciso cuidar de mim, né, em primeiro lugar, porque se eu não estiver bem, eu não cuido da minha casa, eu não cuido dos meus filhos, eu não cuido do meu esposo, né, eu não cuido da obra do Senhor, né, se for colocado algo nas minhas mãos, então assim, eu não tenho como cuidar de nada ao meu redor se eu não estiver bem. Então, houve um despertamento, né, primeiramente, então é necessário um posicionamento nosso, né? Uma autoanálise. Como que a minha vida está? Como que eu tenho conduzido a minha vida? Como que eu tenho conduzido o meu tempo, o meu dia, né? Como tá a minha rotina? Tá tudo bem? Tá bacana? Precisa melhorar, né? Acredito que não só eu, mas a maioria das mulheres sempre, né, revêem sua vida e os homens também e percebem que precisa melhorar algo, né? O nosso bom, ele precisa ser o nosso ótimo, né? Se você se acomodar com a situação que você tá, você nunca vai viver o extraordinário, você nunca vai viver coisas grandes, coisas melhores. Você vai estar sempre naquele comodismo. E isso que eu tô tentando passar para vocês é algo que eu estou vivendo aqui na minha mente, né? Porque há muito tempo eu tenho tido sonhos e planejamentos que não têm saído daqui da minha mente e do papel. Por quê? Porque eu tenho estagnado e colocado isso como a minha mente tem colocado um impedimento de que é muito grande para mim, eu não consigo, sabe? E tem um louvor que é muito lindo, né? É, que ele fala que o Senhor começou a boa obra, ele é fiel para terminar, né? É muito lindo. Não sei se vocês já ouviram, né? Que ele fala: quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. E na letra desse louvor se fala que a gente escreve o nosso sonho como um rascunho, né? Mas o Senhor, ele é fiel para cumprir a boa obra que ele tem começado na nossa vida, né? Então, se tá no rascunho do papel, Deus é fiel para cumprir na minha e na tua vida. Então, a gente não pode limitar, deixar a nossa mente limitar aquilo que nós precisamos fazer, né? Então, assim, tem muitas situações verdadeiramente que precisa de um posicionamento. Então, uma das coisas primordial para que você tenha uma mente renovada por Deus, que você deixe verdadeiramente o Senhor renovar a tua mente, é o posicionamento, né? É o querer mudar, é querer mesmo a mudança. Como que tá a minha vida, né? Como que tá o andamento da minha casa? Tá bacana? Tá legal? Os cronogramas estão legais, a rotina tá legal, né? O meu tempo com as crianças tá legal, tô conseguindo tirar um tempo para mim, um tempo para as crianças, um tempo para o marido, um tempo para casa, um tempo para o trabalho. Tá tudo se encaixando? Tá tudo organizado? Se tiver, glória a Deus, amém. Mas se não tiver, e se tiver também melhora, né? Se tiver também tem como a gente melhorar. Então, uma das coisas primordiais, né, para que a gente tenha uma renovação na nossa mente, para que a gente possa viver, né, pela renovação da nossa mente, a vontade de Deus, porque é isso que a palavra diz, né? Para a gente viver, para a gente experimentar, né, a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus, a gente precisa estar com a nossa mente renovada, né? E é todos os dias, né? Tem dias que a nossa mente ela tenta limitar mesmo, tenta limitar
A gente quer levantar cedo, a gente não consegue. A gente quer adiantar a organização da casa, a gente não consegue. A gente se distrai, né? A gente tem que ter muito cuidado também com as distrações, tá? É algo que eu tenho aprendido, né? Eu tenho começado, né, essas mudanças na minha vida, e algo que eu tenho aprendido é a ficar atenta às distrações. Às vezes eu tô focada em uma coisa, aí vem um chama, às vezes o telefone toca e lá eu fico, e depois quando eu venho ver, eu não tenho mais tempo para terminar aquilo que eu estava fazendo. Então, se você é uma pessoa que você não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque tem pessoas que realmente não conseguem, você precisa colocar prioridades a cada dia. Cada dia você vai exercer uma coisa, cada dia você vai ficar por conta de uma coisa. Hoje a minha mente estava tentando me enganar, porque na semana, porque na semana eu sempre deixo organizado a questão assim, semanal, o que é que eu vou fazer na semana, né? Porque é muita coisa. Então eu sempre deixo estipulado. Segunda-feira eu vou limpar a casa e vou lavar roupa. Terça-feira eu não vou lavar roupa. Terça-feira eu vou limpar a casa. Quarta-feira eu não vou limpar muito bem a casa. Eu vou lavar roupa, eu vou dobrar roupa. Então, assim, eu deixo mais ou menos o que é que eu vou fazer da tarefa, né? Das tarefas. Para quê? Para que eu tenha tempo de fazer as minhas devocionais, para que eu tenha tempo de fazer os meus exercícios, para que eu tenha tempo de fazer a devocional com os meninos, para que eu tenha tempo para ler, né, algum livro que eu esteja lendo. Então, assim, eu preciso dessa administração, né, do meu tempo. E hoje eu falei assim, hoje eu não vou lavar roupa, né? O sol tá maravilhoso, um dia de sol, nós estávamos com alguns dias de chuva, e hoje tá um dia de sol maravilhoso. Eu falei assim, eu não vou lavar roupa, eu vou limpar a casa, eu vou colocar todas as roupas que tiver por aqui para secar, que depois eu vou dobrar. E eu fiquei vendo o sol maravilhoso e a vontade de ir lá lavar as roupas. Eu não vou lavar as roupas. Mente, você não vai me enganar. Então tem que ter foco, né? Aí uma das primeiras coisas é a gente se posicionar. Outra coisa é através da leitura. A leitura, ela renova a nossa mente, ela abre, assim, sabe? Ela expande o nosso entendimento. Gente, quem não tem o hábito de ler, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, Deus vai colocar o desejo na tua mente aí pra tu ler, moleque. Porque ler liberta a gente. A palavra do Senhor já é clara, né? A palavra liberta. Então a leitura, ela nos traz tanto conhecimento que ela vai libertando em nós as coisas. A gente vai melhorando a forma de reagir com as situações, a gente vai melhorando a forma que a gente escuta as pessoas, a forma que a gente aconselha as pessoas, o que a gente vê, que a gente não é para mim, a gente já sai. As rodas de conversas que a gente participava, quando a gente tem entendimento, a gente olha e fala, opa, aqui não é meu lugar. Então a leitura, ela nos ajuda a compreender as coisas ao nosso redor com mais clareza, né? A leitura, ela realmente, ela liberta, né? Então, outra coisa maravilhosa para você fazer, para poder renovar a sua mente, é a leitura, que seja da Bíblia, que seja de algum livro. Eu tô com um livro aqui maravilhoso, tô acabando de ler, O Deus que Destrói Sonhos, tá? Esse livro aqui, né? Aparentemente, o título dele só, eu pensei quando eu vi, né? Falei, nossa, mas o Deus que destrói sonhos, como assim? Nosso Deus é o Deus que realiza sonhos. Como assim o Deus que destrói sonhos, né? E eu comecei a ler e eu entendi, né, o que o Rodrigo Bibo ele quis falar, né, que muitas das vezes a gente coloca Deus como um gênio da lâmpada, né, que ele tem que realizar todos os nossos desejos. E não é bem assim, né? Ele faz conforme a vontade dele, porque nós somos criaturas e estamos na dispensação dele, né? E tem algo aqui bem interessante, eu vou até ler para vocês poderem compreender, fala assim: não ser famoso e não ter um grande público ou uma grande audiência não significa que você esteja sem propósito, né? Propósito não tem nada a ver com isso. Entenda, por favor. Não fique esperando uma voz do alto dizer qual é o seu propósito. Ele já disse, apenas obedeça. Por isso, levante-se e caminhe. Não fique esperando o propósito para caminhar, porque você descobre o propósito na caminhada, né? Hoje em dia a gente vê muito isso, as pessoas ficarem esperando ter seguidores, né, para poder fazer algo, né? A gente tá aqui, a gente tem feito vídeos, a gente tem postado conteúdos, a gente tem buscado, né, compartilhar com vocês
o que a gente tem aprendido, mas a gente sabe que 1, 2, 3 é seguidor, são pessoas que são alcançadas também da mesma forma. Então, independente da quantidade de pessoas, o que tem valor é a qualidade, né? Pessoas que vão estar atentas, pessoas que vão ouvir e vão colocar em prática aquilo que estão aprendendo, né? Isso é o que é importante. Outra coisa, ouvir mensagens de edificação, né? Procure sempre estar ao lado de pessoas positivas, né? Procura na Bíblia mesmo palavras que vá te animar, né? Assista vídeos de coisas que vá elevar a sua autoestima. Para de ficar vendo coisas que vai te deixar triste, situações que vai te deixar triste. Ficar ao lado de pessoas negativas também se influencia demais misericórdia. A gente tem que estar ao lado de pessoas que são positivas e alegres para passar para a gente e a gente se contagiar, né? O ambiente, eu falo muito isso, o ambiente ele é contagiado pela forma que a gente conduz, né? O que é que eu falo muito a respeito do nosso lar? O nosso lar precisa ser um lugar de paz. Para ele ser um lugar de paz, quem está administrando, quem está digamos assim, quem está à frente, tomando conta ali do ambiente, precisa ter paz para poder tudo ter paz, senão nada tem paz, né? E eu tenho aprendido verdadeiramente a lidar com algumas situações, porque eu tenho 3 crianças, né? Tenho 3 crianças e olho mais uma, que é a Sara. Então, assim, eu tenho a Aurora, o Dila, o Arthur e tenho a Sara que, né, que fica aqui em casa. Então, assim, são 4 crianças com temperamentos diferentes, com idades diferentes, e eu preciso aprender a lidar para mim não fazer do momento que nós estivermos juntos, momentos só de gritos, momentos só, né, de estresses. Né? Eu preciso ter o controle. A adulta sou eu. Quem consegue controlar a emoção sou eu. Né? Muitas das vezes eu falo muito isso com o Arthur. Ele tem umas fases que ele explode assim, né? Aí eu falo para ele, filho, respira, né? Respira, tenta se acalmar, não resolve desse jeito. Depois que você se acalmar, ele briga muito com a Aurora por conta dos brinquedos, né? E às vezes eu brinco com ele, aí ele fala assim: ah, mãe, mas eu não consigo. Eu digo: eu também não consigo, e eu sou adulta. Né? Eu sou adulta e muitas das vezes eu não consigo lidar com os meus sentimentos, eu não consigo segurar a emoção, mas você aprende, tá bom? Respira, depois você resolve. Então, assim, situações que a gente precisa ali ter a estratégia para a gente também não passar para eles tanto estresse. Outra coisa, através do sentimento de gratidão, né? O sentimento de gratidão, ele renova a nossa mente. Ele faz a gente ter perspectivas diferentes. Isso é através também da positividade. Se eu sou uma pessoa positiva, eu vou ser grata pelas coisas que eu tenho. Se eu sou uma pessoa negativa, eu vou só murmurar, né? Às vezes meu esposo até fala, quando eu comento alguma coisa, ele fala: não, mas você só reclama. Eu digo: gente do céu, tanto que eu agradeço, menino. Você fica falando que eu reclamo. Mas assim, né? É a forma dele dizer que quando eu comento alguma coisa, que para ele às vezes não tinha necessidade de comentar. Então, assim, eu tenho aprendido também a ficar mais calada, a ouvir mais, sabe? Porque tem situações que realmente é melhor você ouvir do que você dar a sua opinião e a pessoa entender errado e acabar gerando ali um conflito, né? Então tem situações que eu fico só ouvindo, e tem situações realmente que a pessoa te procura só para ser ouvida. Ela não quer que você dê opinião, ela quer desabafar. Então, assim, você tem que aprender, né? E isso é pela renovação da sua mente, você vai amadurecendo, né? O amadurecimento da nossa mente também, ele traz um renovo, né? E o renovo vem primeiramente da parte de Deus, quando a gente se deixa ser renovado, quando a gente se deixa ser guiado por Deus, né? Outra coisa são a declaração de palavras, né? A nossa palavra, ela tem muito poder, né? Através da oração, a palavra do Senhor vai nos dizer que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, a palavra declarada, a palavra dita, ela tem muito poder e a gente precisa ter cuidado no que a gente fala, no que a gente declara dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com os nossos amigos, com o nosso trabalho. O que é que você tem declarado com a sua boca, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Essas são algumas coisas que eu queria, né, tá passando para vocês, né? São coisas que eu também tenho aprendido, né? E eu espero que venha ajudar você de alguma forma, né? Vamos tentar estar trazendo para vocês sempre um videozinho ou outro nosso, né, sobre alguns temas, algumas coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração, para que você, como mulher de Deus, mulher virtuosa, venha cada vez mais aprender a conduzir o seu lar, a conduzir o seu casamento, a cuidar dos seus filhos. Que Deus venha abençoar a sua casa e a sua família. Esse é o nosso videozinho de hoje. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.